Eu me chamo Lídia e desde pequena sempre caminhei com os meus pais. Então, o primeiro ministério foi Aldeia Suruahá. Minha mãe fala que minha primeira vez lá eu tinha 6 meses. Então, graças a Deus, eu não caminhei os 2 dias. Por um bom tempinho. Mas o Senhor também foi muito bom. E depois de alguns, acho que já tinha uns 8 anos de ministério, os próprios Suruahá falaram: acho melhor vocês mudarem a casa de apoio do Rio Cunhuá lá para o Riozinho. Lá vai ser só 6 horas de caminhada. Aí meus pais concordaram que 6 horas era muito melhor que 2 dias, né? Então nós mudamos para lá. Mas a minha história é um pouco diferenciada, digamos assim. Mas eu posso sempre testemunhar de quão maravilhoso o Senhor foi. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o que Deus está fazendo hoje na minha vida. Eu nasci em um lar cristão, missionário, mas por muito tempo Sabe quando você não quer ouvir o que aquela pessoa falar, então você dá uma ignorada naquela pessoa? Eu fiz isso com Deus por muito tempo. Fui para a faculdade na China, comecei a estudar para ser intérprete de mandarim, e aí a depressão chegou, o coração vazio começou a falar: acho que eu estou desperdiçando os meus dias com alguma coisa que não está muito certa. E então eu voltei para o Senhor e perguntei para Ele. E aí Ele falou: vem para o Brasil, tem algumas coisas que eu quero tratar com você. E desde então eu estou aqui. Eu vim para o Brasil em outubro de 2020 e o Senhor tem me levado em uma longa jornada. Eu tenho um vídeo que eu gostaria de compartilhar, que é um vídeo onde mostra um pouquinho sobre o que eu, Luísa e Daniela temos vivido lá na aldeia Banauá. Eu gostaria que passasse aqui o vídeo, e aí depois eu vou falar mais um pouquinho. Sobre mim, vi o sol se pôr e nascer, vi a lua cheia de amor, minguar e novamente crescer. Sobre mim, a poeira dessa estrada, o descanso à beira do rio, a esperança da alma lavada. Continuar não é opção. Eu sinto o vento dando a direção e sigo em frente. Continuar não é opção. Eu ouço o caminho a me chamar. Bote o pé que eu boto o chão. Sobre mim, e o sol se pôr e nascer, vi a lua cheia de amor, minguar e novamente crescer. Sobre mim, a poeira dessa estrada, o descanso à beira do rio, a esperança da alma lavada. Continuar não é opção. Eu sinto o vento dando a direção e sigo em frente. Continuar não é opção. Eu ouço o caminho a me chamar. Bote o pé que eu boto o chão.
Tem sido um grande desafio morar ali no meio do Banauá, mas um grande privilégio. Eu e Luísa nos conhecemos desde, acho que da barriga, ela estava na barriga da mãe dela, que eu sou mais velha, mas lá da Jocum, a tia Rô, o Eloí, né, o tio Eloí, eram amigos dos meus pais, então a gente cresceu junto, mas nunca pensamos que a gente ia estar servindo ao Senhor juntas. E a Dani, os pais delas conheceram os meus pais, os pais da Luísa, antes da gente nem existir. E a gente fica olhando, nossa, como o Senhor é lindo, costurando essas histórias, gerações diferentes, um vindo e abençoando o outro, né? E hoje nós somos a equipe Banauá, nós trabalhamos com tradução oral da Bíblia. O povo Banauá já foi evangelizado há mais de 30 anos atrás e discipulado as gerações passadas, mas missionários pararam de ir, foi trocando, aí foi, até que desde 2018 não teve mais presença missionária. E eles começaram a pedir a presença missionária para continuar o discipulado, para continuar ensinando as crianças. E então, eu, Luísa e Tércia fomos lá fazer um prático de escola para sondar a terra, ver como é que estava. E lá eles expressaram o desejo de ter a palavra de Deus na língua deles. Porque eles já conhecem a palavra do Senhor, eles já têm Deus em seus corações. Mas a palavra, ela nutre o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa de um relacionamento diário com Ele para a gente se fortalecer na fé. E eles entendem a necessidade disso, e por isso eles desejam conhecer mais do Senhor, mas de uma forma que seja mais fácil para eles, uma forma que eles entendam de forma mais profunda, né? A gente chama da língua materna, aquela língua que a gente fala, a gente escuta desde o ventre da nossa mãe. Ela tem um impacto diferente no nosso coração, e por isso nós da Jocum, ali em Porto Velho, temos se movimentado para tentar alcançar povos que têm pedido isso, a palavra de Deus em sua língua materna. Hoje à noite eu estava orando e eu queria compartilhar, não só sobre o povo Banauá e tal, mas eu queria compartilhar algo também que Deus tem me ensinado muito, Deus tem falado muito no meu coração. Lá em Romanos, capítulo 10, Romanos 10, do versículo 5 ao versículo 17. Eu vou ler na versão NVT, que é a nova versão traduzida, mas acho que no painel aqui vai ter uma, se vocês quiserem ir lendo e acompanhando. Diz assim, Romanos 10, versículo 5 ao versículo 17. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga ao seu coração, quem subirá aos céus, para trazer Cristo para a terra. E não diga, quem descerá ao lugar dos mortos, para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com sua boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso, as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Nem todos, porém, aceitarão as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo.
esse trecho ele me confronta muito. A gente escuta bastante a parte dos últimos versículos, né? Como crerão, se não há quem pregue e tudo mais. Mas um pouquinho antes, Paulo fala sobre como era antes que as pessoas se consideravam salvos, justos, né? Ele fala que precisava obedecer toda a lei. Isso é toda. Se você falhar com uma, você falhou com todas. Imagina se a gente ainda vivesse debaixo desse jugo. Impossível ser salvo, né? Mas Paulo traz a reflexão de que nós vivemos pela fé. E quando eu estava pensando e orando sobre isso, eu falei, Deus, para mim isso é muito claro. É muito, muito claro. Eu sou pecadora, eu sou impossível de me justificar, eu preciso da graça do Senhor e do seu sacrifício. E aí Deus trouxe ao meu coração, sim, mas muitos não compreendem como você. Muitos, às vezes até dentro da igreja, a gente fala com as palavras, mas a gente não consegue comunicar de forma que aquela mensagem, o significado daquela mensagem, chega com clareza no coração da pessoa que está recebendo. Então, o Senhor estava trazendo isso para eu refletir um pouco sobre. E em ministério transcultural, os missionários que vão para ambientes longes, que têm uma cultura diferente, a gente ainda tem uma barreira um pouco maior, que a gente chama de cosmovisão. A cosmovisão, ela é a nossa forma de ver o mundo. E ela é baseada nos seus valores, nas suas crenças e na sua forma, nas suas tradições, na sua forma de viver. E essas coisas, elas vão fazendo uma lente e você vê o mundo através dessa lente. Então, muitas vezes, nós missionários chegamos em um ambiente e a gente fala do amor de Deus e todo mundo fica olhando, talvez entendeu, talvez não. Mas quando nós entendemos a importância de comunicar o Evangelho, não somente falar sobre o Evangelho, a gente entende a necessidade de aprender como o outro vê o mundo. E quando a gente aprende como o outro vê o mundo, a gente descobre que o Senhor deixou um caminho aberto em todas as culturas, em todos os povos, para que Ele seja revelado. Porque o Senhor, Ele é dono de todos os povos, Ele é dono de todas as nações. E Ele não perdeu o controle quando Adão pecou, quando Ele já sabia que ia ser necessário um caminho de redenção. Então, Ele deixou esse livre acesso em todos os povos, todas as culturas. Mas nós que vamos, muitas vezes, temos os nossos olhos fechados para tirar os nossos óculos e tentar entender a cosmovisão do outro, e tentar buscar compreender como Deus se revela naquele lugar. E isso acaba gerando choques, porque às vezes a gente fala sobre o Evangelho, fala, a pessoa começa a ter uma transformação externa, mas na hora que você vai lá no fundo, não entendeu foi nada, não entendeu o sacrifício, não entendeu a necessidade da graça. E aí, se você não entende a graça, meu irmão, está complicado. Porque quem somos nós sem a graça do nosso Senhor? Nós precisamos da graça. Nós precisamos do sacrifício de Jesus para chegar diante do trono, para ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Então, eu estava orando e pensando sobre isso, né? Essa igreja eu acho lindo. A Igreja Betel é uma igreja muito missionária. Ela está em todos os cantos, nas comunidades ribeirinhas, nos povos indígenas, lá do outro lado do mundo. É uma igreja que tem missões em suas veias. Mas nós, Igreja Betel, não podemos ir com esses olhos fechados, querendo simplesmente moldar o lá para parecer com a gente. Porque o Senhor tem um propósito para esses povos, essas línguas serem diferentes da nossa. Todos estarão diante do trono dele, declarando que ele é Senhor. Então, quem somos nós para roubar a diversidade que vai ser o céu? Isso foi algo que o Senhor me confrontou muito quando eu comecei em meu ministério. Porque eu pensava que eu já tinha entendido o que era transculturalidade, por crescer em ambientes transculturais, sempre diferente do meu.
Mas o Senhor, enquanto eu estava fazendo a minha escola bíblica, depois a escola transcultural, o Senhor foi destravando coisas na minha cabeça e no meu coração. Coisas que são egocêntricas, etnocêntricas. Coisas que eu olhava e falava, mas assim não é o jeito certo de fazer, não. Eu acho que assim é melhor. E eu nem percebia, porque eu achava realmente que aquilo era mais fácil. Mas quem sou eu para dizer que aquilo é melhor ou pior? O Senhor fez a diversidade das culturas. E o Senhor deseja que as culturas sejam redimidas e não mudadas. É muito diferente, porque quando a gente chega com a mentalidade de eu vim para mudar o seu comportamento e como você faz as coisas, a gente faz eles parecer conosco, e não é a nossa função. Como embaixadores do reino, nós devemos fazer com que os alcançados se pareçam com Ele. E quando nós buscamos esse olhar para o campo missionário, nós entendemos que Deus tem o caminho em todos os povos, para a redenção dele alcançar a todos. Jesus não morreu na cruz só pelos que estão na cidade, pelos que estão nas grandes metrópoles, ele morreu na cruz por todos, e a salvação é direito de todos. Então, que nós, que conhecemos a palavra, eu achei lindo, Israel estava aqui orando e ele falou sobre a água viva dentro de nós, e era algo que Deus estava ministrando em mim. Deus estava me falando, sim, a palavra de Deus chega como uma semente. Ela morre, germina, ela cresce, dá frutos. A água viva, ela não fica parada. Ela precisa passar para o outro. Ela tem que transbordar no outro, ela tem que semear no outro, ela tem que regar o outro. Então, às vezes, nós como corpo, que já recebemos a salvação e já compreendemos o sacrifício de Jesus, às vezes a gente está só retendo. Eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero fazer mais. Mas o Senhor nos chama a transbordar. O Senhor nos chama a semear, a regar. E é importante a gente lembrar, todos fomos chamados para ser imagem e semelhança de Deus. Todos. Alguns receberam realmente a vocação do chamado missionário, mas todos nós temos a responsabilidade de mostrar Cristo em nosso viver. E por isso, nós não podemos simplesmente vir à igreja e encher os nossos vasos. Nós precisamos encher por completo, até que transborde na pessoa do lado, até que transborde nas famílias, dos seus membros da família que não são evangélicos, até que façam árvores, sementes ao seu redor crescer e também frutificar, porque a palavra de Deus é viva, e onde ela chega, ela traz vida, ela gera transformação em nós e no próximo. Então nós, nesse culto de missões, precisamos pensar nisso. Como temos agido em nossa cidade, em nossa igreja? Nós, missionários que vamos, como temos agido em nossos campos missionários? Será que o nosso olhar está realmente buscando esse caminho de redenção para os povos? Será que eu estou ali para querer ensinar e dizer o que é certo e o que é errado? Mas não podemos... Peraí, deixa eu beber uma água aqui. Não podemos simplesmente pensar. A gente precisa agir. Fazer alguma coisa. Quando a gente entende algo no Senhor, a gente precisa pôr em prática aquilo. E lá no Banauá, o Senhor tem me desafiado muito a pôr em prática. Como vocês viram, a gente mora literalmente no meio do mato. Antes, eu morei no Suruahá, mas eu morei lá até os 9 anos de idade. Não sabia tratar peixe, não sabia preparar caça, não sabia fazer nada. Eu tinha uma noçãozinha por ver minha mãe fazendo, mas nunca tinha feito. E eu cheguei lá e eu falei, me ensina aí, fulana, como é que trata uma traíra? E as criancinhas de 10 anos me ensinando a tratar peixe, que vergonha. Mas fui lá, aprendi a tratar peixe, aprendi a fazer farinha, aprendi a fazer açaí, aprendi a fazer um monte de coisas que eu não sabia antes. Mas todos os dias eu olho e eu falo, caraca,
Como o Senhor é maravilhoso. Ele deixa parcelas da sabedoria dele. Eles têm um negócio lá de prensar a massa. Eu falei, gente, genial isso daqui. Engenharia pura. Eles estão lá isolados no meio do mato. Quem dá esse conhecimento, quem dá essa sabedoria? É o Senhor, porque Ele está no meio dos povos. Ele está em todas as culturas. E quando a gente chega sem esse óculos de eu sou o dono da verdade, eu aprendo muitas coisas com o povo. Eu aprendo eu tenho uma visão mais ampla do reino de Deus. Eu tenho uma visão mais ampla da fidelidade. Porque, gente, lá tem época de chuva, seca, mas tem muita chuva e muita seca. Na muita seca, os homens saem para pescar 10 da manhã, voltam 5 da tarde com 5 piauzinhos, às vezes 3 mandi, para sustentar uma família. Eu olho para aquilo e eu falo, sangue de Jesus tem poder, manda chuva, Senhor. Porque com onde é que eles vão pescar? Ali é toda a fonte da proteína deles, a família de 5, 7 pessoas, 5 piau. Eu falo, gente... E a gente ora, eu, Luiz e Daniela, a gente faz jejum, a gente faz reunião de oração, a gente ora por chuva, ora por caça, para o Senhor mandar aquelas bando de queixada passar por lá. Recentemente o pessoal mandou mensagem, matamos 7, fulano matou 5. Falei, glória a Deus. Eu nunca pensei que fosse me tornar essa moça que fica orando para o Senhor mandar um bando de queixada. Nunca, mas o Senhor faz coisas que a gente não espera, né? E tem sido maravilhoso, maravilhoso. Eu amo a vida no Banauá, a simplicidade que existe naquele lugar. E eu amo porque eu sinto a presença de Deus naquele lugar. Eu sei que o Senhor habita lá. E eu sei que o Senhor quer trazer todos aqueles corações que ainda não entenderam o sacrifício de Jesus para esse lugar de redenção. O Senhor quer conquistar todos eles. E então, por isso, eu e Daniela temos entregado, eu, Daniela e Luísa, temos entregado as nossas vidas, né? Para que o reino do Senhor se expanda a outros lugares também. Nós somos jovens, mas nós entendemos bem cedo que o Senhor tinha um propósito para a nossa vida. E eu estava na faculdade, quando o Senhor começou a falar que era para eu voltar para o Brasil. E eu falei, não, estou 9 anos aqui, para que eu vou voltar agora? Não vou. E Deus me cutucando, volta, volta, volta. Até que estourou pandemia, minha faculdade não ia me dar mais visto e eu fui obrigada a voltar. Quando eu cheguei aqui, Deus começou a falar sobre os planos que Ele tinha para a minha vida. E quando eu cheguei numa aldeia indígena, depois de 9 anos sem ter visitado mais nenhuma aldeia indígena, eu senti o meu coração preencher de uma forma que eu falei, encontrei o que eu estava faltando. Eu encontrei o vazio, eu encontrei a peça que faltava aqui. Porque eu cria no Senhor, eu li a palavra de Deus, mas na faculdade eu estava vazia. E quando eu cheguei no meio dos povos indígenas, no meio de uma comunidade que ansiava pelo Senhor, mas não tinha acesso, não tinha quem fosse para lá, eu entendi o meu propósito. Eu entendi que eu passaria o resto da minha vida servindo ao Senhor onde quer que Ele me levasse. E lá no Banauá é muito desafiador. Nós, como 3 moças, às vezes a gente passa uns perrengues ali, né? Carregar uns fardos, uns galões de gasolina, botija de gás. Às vezes a gente chama, vem uns caras ajudar, mas nem sempre, né? Então a estrutura física está ficando mais fortinha aqui, porque a botija de gás pesa. Mas o Senhor tem me ensinado tanto. Eu queria contar um testemunho para vocês. Na entrada desse vídeo, tem muitas imagens da gente pescando, né? E um desses dias a gente saiu para pescar, normalmente, voltamos para casa. E aí eu deitei na minha rede para descansar. A Dani estava tocando violão, o calelezinho na frente assim da varanda. E ela falou, Lídia, o pessoal está correndo na aldeia. Tá, um corre para cá, outro corre para lá, outro corre para lá. Falei, deixa quieto, vamos ficar aqui na nossa. E aí, do nada, o pastor bateu lá, chamou Lídia, 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 Lídia. Dona Tiana foi picada por cobra.
Eu falei, ai, meu Deus, o que a gente faz agora? Pegamos, falamos, o agente de saúde local, que é para comunicar a CESAI, caçando. Como é que você comunica o agente de saúde que está caçando, que ele tem que vir para comunicar a CESAI? E eu procurando o celular, contato de alguém, mandei mensagem para Lábrea, para Porto Velho, caça o contato do enfermeiro da CESAI que está lá no polo. Até que chegou. Dona Tiana já estava com o pé bem inchado, porque já tinha 3 horas da picada. Estava com bastante dor. A gente não sabia qual era a cobra. A gente mostrou lá, eles também diziam que não conhecia. O pessoal de Porto Velho tinha um moço lá, que ele falou que um parente tinha sido picado algum tempo próximo da mesma cobra, e chamaram de jararaca verde. Não conheço de cobra, então a gente pegou o nome e falou, vamos usar ele, se for necessário. Jararaca verde. Só sei que o pé da Dona Tiana continuava inchando, o pastor foi lá, a gente falou, olha, não podemos fazer nada. O que eu sei é lavar o ambiente aí da picada e elevar o pé. Agora a gente confia no Senhor e bora tentar atrás da CESAI. Começamos a orar com a Dona Tiana, ela foi ficando mais tranquila, foi se acalmando, e aí conseguimos o contato da enfermeira Bruna, que estava lá no polo. Ela falou, tá bom, a gente vai ir. Só que não é pertinho, né? O polo é 10, 8 horas mais ou menos no motor 100, eu acho que é o motor que eles têm. Então, imagina a distância, é um pouquinho longe, né? E aí ela falou, ó, comunica com o pessoal da Paraíba, eles vão levar vocês até a boca do Rio Piranha e a gente vai descendo. Beleza. Fomos lá. Aí eu falei para o Arivan, Arivan, e agora? O marido da Dona Tiana está no Castanhal. Os 2 filhos mais velhos também. Só tem Nádia aqui com as 5 meninas mais novas e ele é o provedor de caça. Se Nádia vai com a mãe, as meninas ficam sem comer até Valdir e Dona Tiana voltar. O que a gente faz? A esposa dele é cunhada da Dona Tiana. Eu falei, fala com as irmãs dela, fala com alguma cunhada, alguém precisa acompanhar a Dona Tiana. E ele, nada. Voltei para casa, falei, Luísa, Dani, eu acho que eu vou com a Dona Tiana. Aí ela, mas você tem certeza? Eu falei, tenho não, mas eu vou orar, se Deus falar, eu vou. E aí a gente se organizou, eu tenho uma mochilinha bem pequenininha, enfiei, falei, Deus, o Senhor fala no caminho, tá? Mas eu estou colocando coisa aqui para eu voltar daqui 3 dias. Enfiei coisa lá dentro. Aí fomos, começamos a viagem, muito cansativa, a Dona Tiana tendo que sentar na rabeta, levar o pé, bem complicadinho, muito pau, assim, muita vara. Mas viajamos a noite todinha. E quando chegamos de manhã, lá no Canutama, depois de fazer a encontro com a CESAI e viajar os outros 2 rios, o médico olhou e falou, você já foi picado por cobra antes? Ela falou, não, é a primeira vez. Ele apertou o pé dela, ele falou, tem certeza? Eu falei, moça, eu acho que ela não ia mentir se ela fosse picada de cobra antes. O inchaço vinha até a metade da panturrilha. E não passou dali. Ele falou, mas você está lúcida. Não era para você estar lúcida depois de tantas horas. Não era para você estar andando bem. Não era para você estar se comunicando bem. A sua coordenação motora está perfeita. Eu falei, aleluia, obrigada, Senhor. E aí ele fez o exame de sangue e o sangue dela deu normal. Não tinha alteração nenhuma de veneno no sangue dela. Só muito inchado e muita dor. E aí fizemos todo o tratamento, ela começou a tomar o soro, depois voltamos para casa e, glória a Deus, deu só 3 dias de viagem. Fiquei lá com Dona Tiana e era muito bonito ver o Senhor respondendo cada uma das orações que foi feita ao longo do trajeto da rabeta. Eu ia falar, na hora que eu cheguei na metade do caminho da rabeta, eu falei, ixi, esqueci minha identidade. Passou 10 minutos, ixi, esqueci a carteira. Passou mais não sei quanto, ixi, esqueci o celular com o Pix. Falei, pronto, estou indo para Canutama, não conheço ninguém sem carteira, sem identidade, sem nada. Falei, Deus, o que eu vou fazer lá? Como é que eu vou ajudar a Dona Tiana? E aí Deus foi provendo aí o amigo manda mensagem aqui e fala, não, o que você precisar, passa lá, me passa o contato, o Pix do dono da loja, eu mando o Pix. Falei, aleluia, glória a Deus, uma solução pronta. Aí eu estava dormindo na cadeira, o enfermeiro falou,
tem um leito ali vazio, peraí que eu vou pegar o colchão para você. Dormi no chão do hospital, esticada, sem ficar com a coluna doendo, e o Senhor foi provendo alimentação, foi provendo higiene pessoal, foi provendo onde dormir, e com 3 dias a gente estava voltando para o Banauá. Dona Tiana fez mais 1 semana com remédio de antibiótico oral, e ela estava 100%. E isso tudo, a gente crê que é para a honra e glória do nome do Senhor. Porque a gente realmente não sabia o que fazer. Quando o Arivan falou que Dona Tiana tinha sido picada, o desespero bateu grande. Mas a gente confiou que o nosso Senhor é soberano sobre todas as coisas. E o poder dele é desde o princípio até a eternidade. Ele não muda, ele continua fazendo e mostrando, revelando para os povos quão grande ele é e quão misericordioso ele é. E que nós possamos lembrar disso em nossas aflições também. O Senhor não mede tamanho, problema pequeno, problema grande. O que Ele quer são corações rendidos a Ele, corações humildes, corações sinceros, que buscam a palavra dEle, buscam caminhar em justiça e retidão. E que nós possamos semear e servir, transbordar essa água viva que habita dentro de nós. Que a gente não só encha o nosso vaso, mas que a gente possa transbordar na comunidade ao redor do Banauá, de Humaitá, nas comunidades ribeirinhas, nos povos mais longes, mas que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Amém?